começando agora o Mundo Falado Podcast. E hoje estamos aqui com duas pessoas especiais para conversar com a gente, bater um papo hoje sobre oportunidades, né, e os objetivos que a gente tem. E queria que você se apresentasse. Eu sou Poliana Capozzi, eu tenho 20 anos e eu sou graduanda do curso de Arquitetura e Urbanismo no IFMG. Legal. Esse é meu irmão. Nós somos irmãos, irmão Capozzi. Meu nome é Fabrício Capozzi. Eu tenho 23 anos, sou graduando em processos gerenciais e atualmente eu trabalho na área de educação e desenvolvimento audiovisual. E oportunidade é o que não falta nessa vida. Verdade. Vamos falar um pouquinho de vocês, da história de vocês, que é muito legal, né? Principalmente que eu já conversei com a Poliana, conheço ela, tem mais tempo, conheço ela. Conhecer, né? Mais que o Fabrício. E conheço um pouco mais dela. E vamos começar falando um pouquinho com ela, para ela contar um pouquinho da história. Porque é bem legal onde ela chegou, o que ela fez, o objetivo que ela tinha na vida. E como ela chegou lá. Vamos lá, Poli. Fala um pouquinho pra gente de como era no ensino médio, antes de você pensar na faculdade, assim, terceiro ano, que você já tem que pensar, putz, o que é que eu vou fazer? Sim. Então, essa eu acho que é uma das fases mais difíceis, né? Você decidir o que você quer, né? Eu acredito que quando a gente tem um foco, um objetivo, a gente tem que ir atrás e saber aonde quer ir também é muito importante, né? Então, essa é uma fase muito complicada, né? Onde você está no semestre, você tem que decidir o que você quer fazer, o que você quer seguir como profissão. E eu comecei querendo uma profissão e tal, fiz vestibular, foi uma fase muito corrida e eu não passei no vestibular. E eu fiquei muito chateada, mas aí foi um processo muito interessante, porque aí eu pude me conhecer mais. E nesse processo de me conhecer mais, eu descobri que eu queria fazer arquitetura e urbanismo. E quando eu descobri isso, quando eu entendi que eu queria fazer isso, eu comecei a correr atrás, comecei a ter aquilo como foco, aquilo como objetivo, né? E a partir disso, eu comecei a falar, que ponto que eu tenho que chegar, né? Comecei a falar, se eu quero entrar em uma faculdade, eu preciso estudar para poder conseguir principalmente uma bolsa, ou, né, para ajudar já a pagar a faculdade. E foi aí que eu comecei a prestar o vestibular, aquele momento intenso de Enem, né, Fabrício? Meu irmão estava comigo nessa fase também, me ajudando bastante. E foi uma fase, assim, de muito aprendizado. E quando eu soube que eu tinha passado uma faculdade, eu fiquei muito feliz mesmo. Muito feliz, muito bom, né? Quando você alcança, quando você lutou, teve um objetivo, você lutou por aquilo e você conseguiu, né? É muito gratificante. E aí, Fabrício, fala agora você um pouquinho de como foi a sua... Você é mais velho, né? Você já teve aquele período de se conhecer há mais tempo, só que eu não sei você, eu como homem, tipo assim, eu demorei com 20 anos, na idade da Poliana, eu era um bosta, eu era retardado mental total, eu não sabia o que queria da vida. Se não fosse hoje minha esposa Thalita para me, né, fazer amadurecer tanto, eu acho que nem casado eu tinha. Verdade, com tudo. Nem casado eu tinha. Mas conta aí um pouquinho pra gente, um pouquinho de você, fala aí. Eu ao contrário da Poliana, eu tive um percurso um pouquinho diferente. Eu fui entrar na faculdade junto com ela, por isso que ela falou que a gente passou muito desse período junto, que ela falou que ela saiu do ensino médio e começou a estudar para o ensino superior. E eu falei, não, vou entrar junto. Aí eu comecei a estudar junto com ela, a gente começou esse percurso junto. Ele fez o vestibular junto e entrou na faculdade junto. Entramos juntos. Faculdade diferente, colocar a diferença na faculdade igual. Aí, só que eu fui um percurso diferente, porque ela entrou mais nova e eu entrei mais velho. Só que eu fui mais igual a você, tipo assim, 20 anos, eu nem estava pensando em faculdade. A minha mentalidade era o quê? Eu ia entrar no profissional
E eu comecei a trabalhar e desenvolver um trabalho e necessidade que não era necessário fazer faculdade. Só que quando eu saí, eu sempre gostei de estudar. Quando eu saí do ensino médio, eu entrei direto num projeto que eu tinha, onde que eu recebia para estudar. Era um sonho de qualquer pessoa, né? Estava ganhando e estudar. Uma bolsa, né? E eu podia estudar o dia inteiro, eles me davam equipamento, passavam excursão, e onde eu ia entrar na competição que era nível praticamente mundial. Aí eu só contava na nacional. Aí eu entrei na competição, nesse período foi um período que para mim foi muito amadurecedor. Amadureceu ideia, amadureceu comportamento. Mas, tipo assim, eu entrei à tarde, mas eu estava estudando. Aí foi o período de seminário teológico, fiz cursos, aí tem a informação, o trabalho que eu tenho é fruto desses estudos que eu tenho, mas a meu percurso é um pouquinho diferente. Eu fui um pouco do lado sem ser o superior, e agora eu tenho um superior também. Isso. Eu vejo foi perdido, tipo assim, você aprendeu muito até hoje. E me ajuda até hoje, né? Algumas coisas que eu preciso, até da minha faculdade de design, você aprendeu bastante disso, né? Eu resumi um pouquinho o meu percurso. Foi o seguinte, durante o ensino médio, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a trabalhar numa loja. Eu acho que era trabalhar com concerto de instrumento musical. Eu trocava corda, limpava, puxava tarraxa, rastilho. Então eu trabalhava na loja. Com 15 anos, eu entrei no projeto da FIEM, que é o Senai, onde eu comecei a estudar lá dentro. Aí eu olhei e vi que tinha um projeto dentro do Senai, que era um projeto de uma competição. Aí eu olhei pra galera e galera, eu vou entrar nisso aí. Aí eu fui com foco, eu fui com sangue no olho, querendo ganhar. Aí eu saí com uma aluno destaque da turma e entrei para esse projeto, que é o projeto que eu recebi para poder estudar. E além disso, eu entrei no seminário, que eu estava nesse seminário. Só depois que eu finalizei esse projeto, eu passei tudo, eu posteriormente, uma das áreas que eu mexi é na área de produção audiovisual. Foi uma área que hoje, quando eu saí, eu trabalhei tanto na área que eu era formado, quanto na área de produção audiovisual. Vai trabalhar para mim, tô precisando muito de auxílio. Principalmente na área de edição de áudio, que, meu Deus, é cansativo demais. Mas aí você começou a trabalhar na área e gostou da área, hoje você continua nela ou não? Você migrou? A produção? Duas áreas. Tanto a área que eu fiz foi projetos mecânicos. Então, eu trabalho em desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento de projeto, eu estou executando projeto 3D para virar um desenho técnico para enviar para a pessoa para fazer um projeto acontecer, né? E também nessa área de visual. Então, hoje eu trabalho basicamente com os dois. Eu trabalho na educação dando aula de projetos mecânicos e também eu trabalho no audiovisual, que é o meu home office, que eu trabalho em casa, fazendo produção para os outros. No audiovisual, você produz o quê? Você faz a produção de quê? Banda? Você faz documentários? Nesse período que eu estou agora, eu ainda estou no período de me conhecer. Que eu trabalhei já em algumas startups, que eu trabalhava com front-end, com design, mas na área gráfica. Então, meu conhecimento na área gráfica aumentou demais. E também já trabalhei em foto, que é desenvolvimento com foto, tratamento de imagem. E também trabalhei na área de produção audiovisual, que é vídeo e áudio. E também sou músico. Então, hoje dentro tem um leque na área audiovisual, só que eu ainda estou buscando esse meu nicho. Qual que é a sua ferramenta principal? Por exemplo, a minha ferramenta dessa produção audiovisual, que eu sou melhor, que eu consigo desenvolver melhor, ao meu ver, é o Photoshop. Aí, além do Photoshop, me auxilia muito na edição de vídeo e no After Effects, que é a pós-produção. Então, tipo assim, eu, por enquanto, eu estou nesse desenvolvimento desse leque. Aí eu digo assim, não, esse aqui que eu vou focar. Aí eu vou focar nele. Só que por enquanto eu estou me conhecendo a área de trabalho, conhecendo o que eu estou fazendo na faculdade superior. Até a gente pensar, eu estou trabalhando em gestão de projetos e tem toda a área voltada para outra área. Porque eu gosto muito de organização. Eu já trabalhei com organização de evento, então eu gosto dessa área de organização. E isso auxilia demais na produção de um audiovisual. Mas tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. Todo um processo, todo né? Para chegar no resultado final. Então, você teve a oportunidade da sua vida com 14 anos, e aí você aproveitou a oportunidade, foi subindo, e pode ser que esse ano, a gente não sabe como vai terminar o ano, né? O ano pode terminar amanhã. A gente não sabe como vai terminar.
Mas assim, daqui você pode abrir sua própria empresa de produção audiovisual, uma pequenininha mesmo, e aí você vai crescendo, desenvolvendo, e até também você fazendo processos gerenciais para atuar na área administrativa, você pode até ser o seu próprio gestor ali para sua empresa conseguir crescer, desenvolver você. Isso é bem legal. Então, a oportunidade que você teve, que você abraçou, e hoje está assim, vamos falar igual, como diria o Bruno Henrique, jogador do Flamengo, outro patamar. Claro, e você começou lá de baixo, né? Não caiu de paraquedas. E igual a Poli. Hoje a Poli já aproveitou, já tem 1 ano de faculdade, já começou um estágio numa área legal. E conta pra gente como é que foi aí também, para você chegar onde você tá hoje lá na sua faculdade, no seu estágio. Como é que foi o ano de preparação, esse ano, assim, quando você soube que passou, vamos, né, por partes. Quando você soube que passou na faculdade, como que você falou assim, tá, e agora? Que, né, assim, são 4 horas de ônibus de distância, assim, é muito longe, de onde você mora para onde você estuda. Então conta pra gente, falou assim, putz, passei, e agora? E esse foi um momento de grande mudança, né? Eu aceitei uma oportunidade na minha vida para crescer, para poder aprender uma profissão que eu gostaria, né? Um curso que eu gostaria. Então, depois que eu soube que eu passei, foi um período, assim, fiquei muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, foi uma nova etapa na minha vida, né? Eu agarrei essa oportunidade e a gente foi uma etapa de responsabilidade, né? De crescimento, porque aí eu comecei a morar sozinha, eu comecei a ter que cuidar mais da minha vida, né? Porque antigamente eu estava com meu pai, queria alguma coisa, pedir meu pai, queria alguma coisa, pedir minha mãe, e lá eu estava sozinha. Então foi uma etapa, assim, de muito aprendizado. Eu acho que quando a gente agarra uma oportunidade, a gente tem que ter essa consciência, né? Que nem sempre vai ser fácil, mas se você quer aquilo, se você tem aquilo como objetivo, eu acho que super vale a pena encarar o desafio, né? Eu acho que foi o desafio. Foi o primeiro emprego, né? Foi o primeiro emprego. Teve uma primeira oportunidade, foi trabalhar na loja, exatamente de música também, né? Na loja de música, Eu trabalhava na loja de música, a oportunidade de trabalhar na loja de música. E acho que ela aprendeu muito lá, né, também. Nossa, é demais. Foi uma etapa, assim, que eu estava no ensino médio ainda. Professora de música, na verdade. Foi. Eu estava no ensino médio e eu fazia aula nessa escola de música e foi uma oportunidade muito incrível, porque, tipo assim, na escola que eu tava, não tinha turno. Tipo assim, pra eu trabalhar lá, eu precisava de estar no turno da tarde, porque eu trabalhava na parte da manhã. Aí eu tive que fazer uma mudança toda na minha vida, eu tive que mudar de escola, mas foi uma oportunidade, assim, que me deu muito crescimento, sabe? Foi de um dia pro outro, tipo, as coisas acontecem de um dia pro outro, de um dia tem que estar lá. É muito legal, né, ganhar essas oportunidades, se é isso que a gente quer, né? Se é isso que você quer, isso vale a pena. Aí você falou aí de ter que morar sozinha, de ter que encarar alguns objetivos. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube e também tá no meu IGTV lá no Instagram, que eu falo assim, o que nós podemos aprender com o Neymar? Justamente naquele período da carreira do Neymar, assim, foi no final do ano, foi no meio do ano passado, que do meio pro final do ano, quando o Neymar queria sair do PSG e tal, que eu falei assim, que é uma coisa que a gente tem que aprender. O Neymar, ele quis uma oportunidade, apareceu a oportunidade para ele, sair do Barcelona, da sombra do Messi, do PSG e se tornar o melhor jogador do mundo. Só que era uma responsabilidade, era uma oportunidade que ele estava tendo, só que uma responsabilidade que ele não estava preparado. E acabou que a gente viu que ele bateu de frente com um muro, quebrou a cara e assim, teve que, né, engolir seco, ficar no time, agora ter que jogar, e assim, parou, agora que parou por causa do coronavírus, jogando muito. Quando eu falo para todo mundo das oportunidades que você tem, se você viu que você tem uma oportunidade ali, a gente tem que se preparar para ela. Porque ele não estava preparado para aquilo.
Ele queria ser o cara que comandasse o time, quero ser o melhor do mundo, quero comandar o time, quero um time diferente e tal, fazer história, mas ele não estava preparado para aquilo ali ainda. E é o que eu falo para todo mundo. Se você está vendo a oportunidade, se prepara para ela. Porque a oportunidade está aí para todo mundo. Só que tem gente preparada para ela, não. Então, assim, o que a gente consegue ver em vocês aí é que foram os degraus que vocês foram subindo, o caminho que vocês foram trilhando para chegar na oportunidade de abraçar ela e estar preparado para ela. Porque você sair da sombra do seu pai e da sua mãe e morar sozinho com 20 anos é cabuloso. Tem uma frase do amigo meu que ele aumentou, né? Ele virou para mim e falou o seguinte: você tem essa oportunidade em você. Para você conseguir essa oportunidade, você tem que estar no nível da oportunidade. Tem que se preparar. Ah, não, eu não sei, eu não tenho planejado para tudo comparar daqui 5 anos, mas se prepara para alguma coisa. Quando você chegar, você está pronto. Começa pelo primeiro degrau, né? Aí você vai subindo, vai aprendendo, cai, mas sobe de novo, levanta. Vai ralar, porque quem sobe, por exemplo, quem sobe a escada rápido demais, erra um degrau, bate a canela na escada, dói pra caramba, velho. Bem mais. Só que a pessoa não vai parar de subir, ela vai ter que continuar subindo, então você vai ter que subir. Então, assim, não pode parar. E fala mais aí, Polly, como é que foi do seu morar sozinha, a oportunidade, estudar e agora ao chegar no seu estágio. Porque é uma coisa que, assim, nem todo mundo que está no primeiro ano, que concluiu agora o primeiro ano de faculdade, consegue um estágio numa área que está estudando, né? Como que foi quando você viu a oportunidade e falou assim, olha, eu tô com a oportunidade de fazer isso aqui, como se fosse um estágio, mas um programa de extensão, e eu posso abraçar isso aqui, e como que foi para você se preparar para ela, assim? Você olhou e falou assim, olha, eu posso, e eu vou tentar. Sim. Desde quando eu entrei, né, na faculdade, eu fiquei sabendo que existia esse projeto de empresa júnior. E eu me interessei muito, porque é uma parte que você... Sim, desde que eu comecei a faculdade, eu fiquei sabendo que existia a empresa júnior na apresentação que eles fizeram. Isso sempre me interessou muito, porque eu acredito muito que a gente aprende muita teoria, né, na graduação, mesmo que a gente faz muitos projetos, mas esse processo de fazer na prática, de conhecer como funciona uma empresa na prática, assim, é muito bom. E assim que eu vi essa oportunidade, eu agarrei. Aí eu vi que tinha saído o edital, eu fiquei assim, meio na dúvida se eu poderia e tal, mas eu me encaixava, né, nos perfis do edital. Falei, bora! Então, aí eu comecei a me preparar, e teve um processo seletivo com várias etapas, aí eu comecei a me preparar bem, comecei a pesquisar sobre como é que funciona, e foi muito bom. Foi um processo, né? E hoje você está lá trabalhando home office. E agora vamos falar um pouquinho sobre o objetivo que vocês têm em mente. Você, um músico, produzindo... Você, Fabrício, um músico produzindo... Vamos lá. Você, Fabrício, como um músico... faz produções audiovisual, conhece um pouquinho da área do design gráfico, estudando processos gerenciais. Como você se vê daqui 5 anos? Bom, daqui 5 anos, toda vez que me fazem a pergunta, eu acho que negócio na cabeça assim, daqui 5 anos é muito tempo. Mas olhando pelo modo geral, eu tenho o objetivo assim, é encontrar. Então, o meu objetivo é desenvolver um projeto que eu seja meu próprio negócio. Eu comecei a desenvolver meu próprio negócio. E eu também tenho uma segunda parcela que eu também tenho vontade ainda de participar de uma grande empresa para me aprender como é que uma empresa trabalha. Então, daqui 5 anos, eu pretendo estar trabalhando na grande empresa, entender como é que ela funciona, independente se ela é setor de audiovisual ou não, mas para eu entender como é que funciona a relação com muitos funcionários, como é que funciona o atendimento ao cliente. Porque eu queria, para mim chegar e ter o meu próprio negócio, eu tenho que ter o conhecimento da entrada do cliente até a saída, da entrada do produto até a saída do produto.
Então, tipo assim, eu entendo que 5 anos, tipo assim, é longe, mas é perto. Mas eu pretendo, até lá, ter um conhecimento muito maduro que está começando a falar. Esse eu Olha, digo que é o objetivo principal. Sim. e você, Polly? Como você se vê daqui a 5 anos? Bom, eu creio que eu tô num processo assim, de muito aprendizado, né? Vai estar formando, né? Sim, eu vou estar Praticamente. se Deus quiser. Você pode, né? Fechar. É mesmo, tem essa também. Não, mas tomara que 5 anos você esteja formando, né? Bonitinha lá, de beca. Quais são os seus objetivos daqui para frente? Então, Daqui, eu tenho como objetivo continuar, né, minha faculdade, continuar aprendendo mais, me preparando. Então, tipo assim, o objetivo é me preparar para ser essa profissional, uma profissional qualificada, uma profissional, assim, que ajuda as pessoas, né, que melhora o espaço, a qualidade de vida. Então, eu tô num momento, assim, com o objetivo de preparação mesmo. Qual a especialização que você vai fazer? Olha, eu gosto muito da área de urbanismo, né? Então, eu pretendo, assim, aprofundar mais nessa área. Meus objetivos atual? Assim, daqui para frente, como você se vê? Quais são os seus objetivos daqui para frente? O meu objetivo é aperfeiçoar aquilo que eu já sei e adquirir mais conhecimento. Uma coisa que eu tenho em mente é, hoje eu estou adquirindo novos equipamentos e eu começar a produzir alguns conteúdos para me aperfeiçoar algumas técnicas minhas. Então, o objetivo meu desse ano é aprimorar os meus conhecimentos. Tanto no meu trabalho que eu faço hoje na educação e tanto na área profissional individual. Então, às vezes o pessoal vê eu trabalhando, então a amiga minha fala assim, Fabrício, para de trabalhar um pouco. Eu estou trabalhando de manhã, estou trabalhando de tarde, chego de noite, estou trabalhando de novo, estou pesquisando, estou indo atrás, tentando criar. Então, o meu objetivo ainda é esse ano e para ano que vem é me aperfeiçoar. Igual que eu falo, praticamente, né? É o aperfeiçoamento de pegar aquele conhecimento que eu já sei e aperfeiçoar ele melhor ainda. Isso é um diferencial para mim, entendeu? Eu gosto muito daquela... Numa passagem, um trecho da Alice no País das Maravilhas, né? Que tem aquele gatinho sorridente, a Alice tá perdida lá no meio do bosque. E de repente ela encontra ele e vai perguntar, pra onde que eu devo ir? Aí ele vai perguntar ela, ué, depende pra onde você quer ir. Aí ela vai falar, mas eu não sei pra onde eu quero ir. Ele vai responder, então, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, ter um objetivo, se conhecer é essencial, né, na nossa vida. Então, acho que esse é um dos primeiros passos, né? Saber onde quer ir. E aí leva para um outro passo também, né? Que é agir. Né, Fabrício? Tem um negócio que eu gosto muito, que é todo início do ano, final do ano, aliás, né, período de dezembro, é o período que eu paro, olho para o ano que vem e falo o seguinte, ano que vem eu vou focar nisso, nisso e nisso. Igual até ano passado, meu foco era eu mudar a minha área e experimentar um novo horizonte, um novo ciclo de trabalho. Aí onde eu trabalhava, antes era autônomo, trabalhava por mim mesmo. Aí eu saí do autônomo, hoje trabalho na CLT como professor, uma área diferente que eu era, e foi para mim troca de ambiente que eu precisava. Então, ano passado eu tinha esse objetivo, esse ano já aperfeiçoava muito bem essas áreas. Só eu acho que no início, todo final de um ano, de uma passagem para outra, eu gosto de pensar qual que é o meu objetivo do ano, qual o rumo que eu vou levar. Claro, né? Meu objetivo, eu nunca deixo bem objetivo, então, eu quero ser o melhor em tal área. Meu objetivo geralmente é que, eu vou fazer isso, eu foco mais na saúde, né? Esse ano eu vou focar mais na saúde. E quer falar, Polly? Pode falar. Fique à vontade. Se você quiser compartilhar com a gente também com parte da sua vida, que você alcançou um objetivo. Sim, eu posso falar. Eu vou falar, então. É mesmo, né? Eu nem falei de... Que, por exemplo, vamos lá. O mais recente de todos, e acho que é o maior até agora na minha vida. Quando eu nasci, a minha mãe falou com meu pai assim, esse menino vai ser um pregador. Meu pai entendeu errado, ele falou pegador. E aí eu falei.
A vida, assim, eu fui muito namorador e muito largado, muito pra lá, não tinha muito... A vida foi... Como adolescente, eu era todo errado, todo avacalhado, assim... Não era uma pessoa muito boa, não, sabe? Assim, era um adolescente bem rebelde, muito rebelde. E fui crescendo, sempre esse menino brincalhão, desse jeito. E sempre um meninão. E todo mundo olhava e pra mim falava assim, não tem jeito, esse aí não vai muito longe, não. E graças a Deus e a sua misericórdia, também agradeço muito a minha hoje atual esposa. Até primeiro Deus que quando eu me converti, eu pude alinhar algumas coisas na minha vida, pude perceber algumas coisas e consertar o que estava errado. A musiquinha do homenzinho torto. Havia um homenzinho torto, anda, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto. Eu pude consertar muita coisa, ainda tô em processo. Sou bem loucão ainda da vida aí. Tô em processo. E quando eu falei que ia casar, todo mundo falou assim, mentira, não vai. Você? Não vai. Você não vai, não. Você não tá preparada para isso, não. E realmente, eu admito, eu realmente não tava. Quando eu falei que casaria, porque eu tinha 20 anos, a Thalita 19, e a gente noivou, eu tinha 21, e eu falei, vou casar, e eu não estava preparado para aquilo ali. Tanto que no meio do caminho eu dei uma crise de ansiedade louca, queria jogar tudo pro alto. Recuperei, e hoje, que era assim, um objetivo, eu fui me preparando. Foram 2 anos aí depois que a gente ficou, depois que a gente teve que terminar, que eu terminei com ela, fui louco da cabeça, idiota de fazer isso, e querer assumir, pegar minha vida pra mim e falar assim, não dá. Eu fui e reconsiderei, fui na psicóloga, ela me fez entender várias coisas na minha vida e eu consertei. E em 2 anos eu tava me preparando para o casamento, para viver isso que eu tô vivendo hoje. E hoje eu tô muito preparado. Então, assim, quando todo mundo falava assim, você não vai casar, você não vai. Você, que cara que sempre gostava de ficar com todo mundo, de sair, de curtir, de menino, assumir responsabilidade de marido. E hoje eu tô casado, graças a Deus, com uma esposa maravilhosa, é um objetivo que eu tinha na minha vida e que todo mundo desacreditava. E o próximo passo igual eu falei com a Thalita esses dias, eu não sonho em ser famoso. Eu quero dinheiro, eu quero ficar rico, para não ter que ficar passando necessidade da vida, isso eu quero. Mas eu não quero ser famoso. Eu não quero só ser conhecido. Eu quero ser reconhecido por algo relevante que eu faço no mundo. E esse é o meu próximo passo, esse é o meu próximo objetivo. Ser reconhecido por algo relevante que eu faço no mundo. E é isso aí. Espero que todos tenham entendido a mensagem. Dá um conselho pro pessoal aí. Qual é o conselho que você dá hoje para quem tem um objetivo, pensa em correr atrás, mas ela, assim, hoje está sem força? O que você diria para essa pessoa? Vamos lá, Fabrício. Tem uma frase do Walt Disney que eu gosto demais. Ele fala o seguinte: se você pode sonhar, você pode fazer. Eu acho que uma grande barreira que as pessoas têm é no sonho. Porque muita gente chega, por exemplo, chegou no lugar e tem um anúncio de uma... Tipo igual eu. Cheguei e falaram, tem uma competição que você pode entrar, você vai ganhar para estudar e você vai ganhar muitos prêmios e vai ser reconhecido. Assim, todo mundo olha e fala assim, que incrível. Só que poucos vão olhar e falar assim, aquele lugar eu posso estar nele. Porque se você sonha em estar nesse lugar, você pode realizar ele. Então, acho que a primeira coisa que eu falo, sonhe, deseje. Vai aí para depois você ir atrás, mas sonhe, acredite. Tem uma série de palavras que eu gosto muito esses dias também, que eu peguei de uma amiga minha, que ela fala o seguinte, viva, acredite, ama e faça. E viver com essas 4 palavras, você sempre viver com intuição, viver com fôlego, você acreditar no que é você, acreditar na coisa que você pode fazer, acreditar em você, nas pessoas que estão próximas de você, que pode ajudar você também, e amar as pessoas, amar a si próprio, se conhecer, saber e se valorizar, isso é muito importante.
E a quarta palavra que é o faça. Agora você tem que fazer. Você tem todos os lá e agora vamos fazer. A nossa, na própria Bíblia já fala, eu não estou lembrando do versículo agora, porque que fala que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que a gente pensa e que a gente pede. Então a gente tem que pensar e tem que pedir, porque do 0 vezes 0 é 0. Se não tiver nada, vai continuar tendo nada. Então você tem que pensar em algo, pedir, que ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente pensa, do que aquilo que a gente pede. O que você diria para uma pessoa que hoje está pensando em desistir do sonho que ela tem, do projeto que ela tem? Fabrício está doido para falar, tá até lambendo os beijos. Porque Vai lá, Fabrício, você responde aí, vamos lá. Até lambendo os beijos para falar, pode falar. É quando você falou, tem uma frase aqui, que eu gosto também, do Nelson Mandela. Ele fala assim, tudo parece impossível até que alguém faça, né? Até alguém faça aquilo. Eu acho... Mais pessoas pensam em desistir, igual no meu caso, eu passei numa faculdade, e é uma faculdade no federal, e que, tipo assim, é uma coisa muito difícil de alguém entrar. É uma luta imensa. E dentro dessa faculdade, quando eu estava finalizando o primeiro semestre, eu tive por mim que aquela faculdade não era para mim. Porque curso não era para mim. Eu não me identificava naquele conteúdo, não me identificava nas matérias. Aí eu passei, conversei com os profissionais, conversei com os professores, e veio aqui no meu coração, eu vou desistir. Só que a questão era o seguinte, você tem que ver 2 pontos de desistência. O ponto de desistência, não porque você está desistindo daquilo lá, porque você desistiu de você mesmo, desistiu daquilo que você pode alcançar, ou se você está aqui com outros objetivos. No meu caso, era outro objetivo. Só que, em contrapartida, eu tinha um colega amigo que estava comigo também, que estava com o pensamento de desistir, mas com um ponto diferente. Ele queria muito formar na área de engenharia, ele queria muito trabalhar nessa área, só que estava querendo desistir. Só que o desistir dele era a questão de não conseguir finalizar o curso, ou de a matéria ser tão difícil que aquilo dava muito trabalho. Aí eu falava para ele, cara, não desiste, porque você tem força, você pode. Porque tem muita gente que já conquistou esse lugar. Você também pode conquistar. Eu tenho amigos meus que eu, na escola, eu considerava eles, tipo assim, no nível de conhecimento, de nota, de conseguir desenvolver alguma matéria, muito baixo. Só que eles são formados em engenharia. Isso não é uma coisa impossível, porque já concluíram. Foi com ele. O que manda agora é só persistência. Então, para quem estiver querendo desistir, isso vai passar. O importante é como termina. O como termina vai mostrar como é o sacrifício do meio que lá vale a pena. É igual quando eu falo, ela passou na faculdade, ela viu todo aquele esforço que ela dedicou naquele ano de parar de fazer atividade, para não que conquistar vocês tudo que eu fiz, abdiquei, tudo valeu a pena. Sim. E se for olhar, como você vê o objetivo, às vezes parece ser muito impossível, né? De realizar, igual, tipo assim, a gente passou no federal. E, tipo assim, isso parecia impossível pra mim. Mas foi degrau por degrau. Então, seguindo, cada dia estuda um pouquinho, outro dia estuda mais um pouquinho. É um processo até você chegar e alcançar seu objetivo. Até porque são... Até porque... Também, esse ponto, né? A gente tem aí... Até porque, assim... Você tem 8 anos do fundamental, agora são 9, né? 9º ano. São 9 anos do fundamental, mais 3 do médio, mais 5, 6, dependendo do superior, ou 2 anos, dependendo. Nós vamos colocar aí por muito, que é a medicina, são 6 anos, e aí você tem mais 1 ano e meio de pós-graduação, doutorado, e por aí vai. E aí, se você quer abrir uma empresa, você, igual eu falei no último podcast com o Mi, hoje você tem uma padaria, amanhã você tem uma lanchonete numa padaria, e depois você tem uma lanchonete, você tem uma padaria que é lanchonete, mas que também é um restaurante, que aí depois da padaria, lanchonete, restaurante é um supermercado, depois fica um hipermercado e vai virar um shopping, dependendo de você. Então, assim, objetivo a gente tem que ter. A gente tem que correr atrás dele, tem que ir atrás. Porque degrauzinho por degrauzinho que você vai subindo aí, você vai um dia chegar lá. É como se fosse uma casa, né? A gente começa pela fundação ali no fundinho, vai lá estruturando.
Até aquela cena linda. Até chegar no final. Agora nós vamos... Sim, pode falar. Eu ia falar que estava falando da casa. O projeto só, durante o período todo que tá construindo, ele não é bonito, só fica bonito no final. Pois é. Quando tá começando a construir, não é bonito mesmo. Erro, cheio de cimento, bagunça. Quando tá bonita, quando tá no final, aí fica bonito. Vamos lá, dá uma dica para as pessoas, assim, indica para alguém um livro, um filme ou uma série para assistir que vai dar à pessoa uma motivação a mais. Vamos lá, começar pelo Fabrício. Eu, primeiramente, indico para você ter referência. Não ser material, referência. Por exemplo, se você quer ver um arquiteto, tenha um arquiteto de referência, pesquisa da vida dele, pega a biografia, vê o que ele viveu, vê as dificuldades, o período que ele passou, vê a sociedade também. Vai atrás, pesquisa, pega referência de projetos prontos. E um que eu tenho muito por referência na minha vida, tanto espiritual, tanto profissional, é um livro do A.W. Tozer, chama A Procura de Deus. Ele mostra uma pessoa que busca incessantemente alguma coisa. No caso, esse livro era Deus. Então, ele buscava tudo material, em todas as coisas, quem era Deus. E cada capítulo é uma busca diferente. Cada capítulo ele mostra um desejo de buscar alguma coisa. E esse livro, assim, acho que mudou muito a minha vida. A linguagem é um pouco difícil, é um livro bem antigo, mas é um livro muito bom mesmo. E você, Polly, o que você indica? Eu vou indicar esse, que é o Gil Boss. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é uma série da Netflix, assim, é inspirada na vida real, né? De uma garota que ela tinha um sonho. Na verdade, ela começa assim, meio confusa do que fazer, do que caminho seguir. E nesse meio tempo, ela vai e começa a se descobrir e diz que ela quer fazer uma loja, né, de roupa online. Aí ela vai e corre atrás, aí mostra todo o processo, é bem interessante conhecer o processo até ela chegar onde ela tá. A minha indicação, como sempre, não vai fugir muito, até porque eu tô assistindo tudo de novo, e eu vou falar sempre, até alguém assistir e falar assim, cara, sensacional. Eu vou indicar de novo, assista, de preferência, o Shippuden, assistam Naruto. Vocês vão amar. Quem tá ouvindo esse podcast, assiste, de preferência, o Naruto Shippuden, que é quando, não só ele, mas quando o primeiro Naruto, quando ele é ainda uma criança, você vê as fases ruins de uma criança que tem tudo para dar errado, e no final dá certo. Que ela corre atrás, ela não desiste. Cara, Naruto é sensacional. Eu sou muito suspeito pra falar de Naruto, porque eu sou muito fã mesmo, porque acho que ver o processo que ele tem até chegar onde ele chegou, o cara nasceu na merda, viveu na merda a vida inteira, e ele tinha o sonho de se tornar, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos. Então, tipo assim, o cara é o mendigo, que nasceu, foi mendigo a vida toda, só que vai lutando na vida e no final vira presidente dos Estados Unidos. Então, assim, assistam Naruto, é sensacional. É sensacional. Assim, tem hora lá que você não vai gostar muito, porque enrola demais algumas coisas, mas é sensacional, vale a pena. Já viram até O Último Homem? Nossa, já vi, mas eu não lembro muito. O cara tem um objetivo que é: eu não vou pegar em arma, eu vou pra guerra, não vou pegar em arma e vou salvar todo mundo que eu puder. Inclusive os inimigos. E ele consegue isso aí, cara. Assim, é um filmão sensacional. O Último Homem é, assim, de todos os meus filmes, o melhor filme que eu já vi até hoje é Até o Último Homem. Que é sensacional, o melhor filme que eu já vi na minha vida. É muito bom. É sensacional. Então, o nosso podcast fica por aqui. Despede do pessoal aí, o que vocês têm para falar. Primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo.
pela oportunidade de estar aqui, né? Todo mundo está assistindo e participou, acho que vocês também são integrantes, participam, nós conversamos também. Essa oportunidade de poder estar compartilhando a vida, eu acho que isso é um inspirador para mim, por mostrar que eu posso influenciar pessoas. E eu agradeço muito a vocês pela oportunidade e vamos embora. É isso que eu sei. Isso. Muito obrigada a vocês por terem ouvido até aqui. Desejo tudo bom para vocês, que vocês alcancem seus objetivos. Vão firme, facinho, facinho. E eu espero vocês para gravar aqui pertinho, porque agora a gente está longe, mas a gente espera gravar um vídeo mais pertinho, contando como é que foi, né? Agora, para o nosso próximo podcast, a gente pode falar de outras coisas. Obrigado pela presença de vocês. Vocês são 10, merecem 5 estrelinhas. E caso queiram falar de alguma coisa, está sempre aberto o podcast, está sempre aberto a gente conversar sobre isso, debater. Se tiver um amigo que queira participar também, que tem alguma coisa interessante para acrescentar na vida das pessoas, está aberto. Podem chamar, só falar, olha, tô com uma ideia da hora pro podcast. Vem, as portas estão abertas. Não é todo dia que eu tenho ideia, não. Todo dia eu vou falar. E é isso. E obrigado para quem assistiu, para quem acompanhou até aqui. Espero a participação de vocês mais vezes. Manda tema para mim, sugere, indica para todo mundo. Vai que alguém tá precisando aí, a gente não sabe. Tá bom? Nós estamos juntos. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Abraço para vocês. Desejo para vocês tudo de bom, sucesso, muito mais do que já tiveram. Espera esse carro terminar de passar. Atribulado. Passou o carro. Sucesso para vocês, mais ainda, e desejo para vocês equilíbrio e força, tá? Equilíbrio, porque a gente sabe que a tendência do mundo é desequilibrar a gente sempre, e força para conseguir manter firme na caminhada, porque a vida não é fácil, não. Tá bom? Sim. Pra você também. Você também. Beijo para vocês, obrigado por participar. E até sexta-feira o podcast está no ar, tá bom? Tanto no YouTube quanto no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e por aí vai, tá bom? Um abraço para vocês. Fui! Um abraço.